Vamos lá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lei de licitação pública, tá? A lei 8.666/93, que é uma lei que vem sendo cobrada bastante aí nos editais, né? E essa lei, ela tem como base legal, como fundamento legal, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, tá? Então, lá no artigo 37, inciso 21, existe a previsão da obrigatoriedade do poder público como um todo, seja administração pública direta ou administração pública indireta, desde que receba algum tipo de incentivo, subvenção do poder público, que eles estejam obrigados a licitar, né? Salvo as hipóteses de dispensa e inexigibilidade, que nós vamos ver mais à frente. Então, lá no artigo 27, perdão, no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 21, você tem esse fundamento, essa base legal para licitação, tá? E falando do artigo 37 da Constituição Federal, todos aqueles princípios que você encontra no caput do artigo 37, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência, eles estão contidos, né, de uma forma explícita ou implícita também no procedimento licitatório, tá? Para você entender o que é uma licitação para a administração pública, transforma isso quando você quer comprar um sapato, quer comprar um carro, quer comprar uma calça. Você, na primeira loja que você entra, você já adquire aquele produto? Não. O que você faz? Por exemplo, quando um homem quer comprar um sapato, ele vai numa loja, experimenta, né? Pede para a vendedora descer todo o estoque para ele poder ficar desfilando para lá e para cá, até que ele encontra numa 15ª loja o sapato ideal, num preço justo, no tamanho que ele quer e assim por diante. Então, licitação nós fazemos diariamente como pessoas físicas, né? E nós estamos sempre em busca da proposta mais vantajosa. E a administração pública, ela também tem essa preocupação da busca da proposta mais vantajosa. Só que nem sempre a proposta mais vantajosa para a administração pública é a mais barata, tudo bem? Então veja só, lá no artigo 3º da lei de licitação, 8.666/93, você tem os princípios que regem o procedimento licitatório. Então, um dos princípios é o princípio da isonomia, né? Porque qualquer um que tem interesse em participar de um procedimento licitatório com a administração pública, ele não tem nenhum tipo de empecilho, né? Salvo, obviamente, na fase de habilitação, para poder participar. Então, se você tem interesse em participar de um procedimento licitatório com a administração pública, todo mundo pode participar. Não existe nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de impedimento, de escolha, tá? Além do princípio da isonomia, você tem também o princípio da igualdade, né? Esse princípio da igualdade aqui, que tem como base o artigo 5º da Constituição Federal, né? E você que vai prestar concurso público, o artigo 5º da Constituição Federal, ele é imprescindível, né? Tem que estar na ponta da língua isso daqui. Por exemplo, lá no artigo 5º você tem o princípio da igualdade explicitamente, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, blá, blá, blá. Tudo bem? Então, no procedimento licitatório, o princípio da igualdade, ele também vigora. Por quê? A administração pública, ela deve tratar
todas aquelas empresas, todas aquelas pessoas físicas, jurídicas, interessadas em contratar com a administração pública de uma maneira igual. Tudo bem? Você não pode dar um tratamento diferenciado para essa ou aquela empresa. E lá na frente a gente vai perceber que essa igualdade, em determinados momentos, ela não é tão igual assim para todo mundo, tá? Me acompanhe que daqui a pouco você vai saber por quê. Você tem também, no procedimento licitatório, no que diz respeito a princípios, você tem lá uma coisa chamada o princípio, né, do julgamento objetivo. Por quê? Dentro da administração pública, alguém ou algumas pessoas devem escolher aquela empresa que possui a proposta mais vantajosa para contratar com a administração. Então, esse julgamento objetivo aqui, ele é feito por uma comissão licitante, tá? E essa comissão licitante, ela é designada pela autoridade competente, ou seja, a autoridade competente do órgão da administração pública que vai realizar a licitação, é ele que faz a designação desta comissão licitante, tudo bem? E sobre comissão licitante, nós vamos falar também ainda nessa aula. Nós temos aqui o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ou seja, e o que é esse tal de instrumento convocatório? Nada mais é, pessoal, do que o edital. Então, quando a administração pública divulga o edital, tanto ela, a administração, quanto os interessados em participar daquele procedimento licitatório, eles ficam vinculados a tudo aquilo que está previsto no edital. Isso é importante você saber porque esse julgamento objetivo, ele é realizado e deve ser realizado de acordo com aquilo que está previsto no edital. Nenhum membro da comissão licitante, ele pode se desviar, ele pode ignorar aquilo que está previsto no edital de licitação, tudo bem? Então, a vinculação ao instrumento convocatório tem uma ligação direta aqui com o princípio do julgamento objetivo, né? Eles estão próximos, porque um tem a ver com o outro, tá bom? Nós temos também o princípio da proposta mais vantajosa. Eu acabei de falar para vocês que normalmente quando nós vamos escolher algo para comprar, a primeira coisa que a gente tem em mente é comprar o mais barato, né? Buscar como requisito daquela aquisição o preço, né? Só que para a administração pública, nem sempre a proposta mais vantajosa está relacionada ao preço. Vejam só, eu tenho duas empresas aqui participando do procedimento licitatório. Duas não, três. E a administração pública ela precisa adquirir luvas cirúrgicas, né? O hospital público precisa adquirir luvas cirúrgicas. A empresa A oferece o par da luva cirúrgica a R$1. A empresa B oferece o par da luva cirúrgica a R$1,20. E a empresa C oferece o par da luva cirúrgica a R$1,50. Nesse momento, qual seria a proposta mais vantajosa? Seria a empresa A, que o par da luva cirúrgica está custando R$1. Agora, essa empresa A, ela só consegue entregar as luvas cirúrgicas daqui a 90 dias. Aí eu vou observar a proposta da empresa B. E a empresa B consegue me entregar esse objeto, esse produto que está sendo licitado, daqui a 60 dias.
E a empresa C tem aqui o produto de pronta entrega. Apesar do preço ser um pouquinho maior em relação à empresa A e B, pelo fato dela ter o produto, o objeto que está sendo licitado, de maneira de pronta entrega, esta empresa C aqui, ela tem nesse momento a proposta mais vantajosa em função, obviamente, de uma contratação, de uma compra emergencial. Então, nem sempre, pessoal, o preço, né, vai ser o requisito único, o requisito principal de um procedimento licitatório. Tá? Você tem que observar outros requisitos que devem estar previstos aqui no instrumento convocatório. Tudo bem assim? Beleza. E aí, eu tenho também, nesse artigo 3º da lei, um princípio, que é o princípio da probidade administrativa. Bom, se você está estudando para concurso público, e eu espero que esteja estudando e muito, porque enquanto você está dormindo, tem 1 milhão de pessoas estudando para a mesma prova que você, no teu edital, muito provavelmente, deve ter uma lei chamada improbidade administrativa, que é a Lei 8.429 de 92. E o que é improbidade? Vamos lá. Improbidade é você agir de maneira desleal com a administração pública. Improbidade é você agir de maneira obscura com a administração pública. Improbidade é você ser desonesto com a administração pública. Então, se eu tirar o prefixo da palavra, o prefixo in, né, vai ficar aqui, ó, probidade. E probidade é exatamente, no procedimento licitatório, é exatamente você agir de maneira clara, objetiva, transparente, honesta, leal, tudo bem? É você ser honesto durante todo o procedimento licitatório. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso daqui, né? E eu tenho também um outro princípio que foi inserido na lei de licitação há poucos anos atrás, podemos dizer hoje assim, né? Que é o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. E vejam só, esse princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ele, através dele, faz com que, em algumas situações dentro do procedimento licitatório, a própria lei de licitação, ela trate de uma maneira diferenciada, sensivelmente diferenciada, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então nós vamos ver durante as nossas aulas de licitação em quais situações uma microempresa e uma empresa de pequeno porte vai ter um tratamento diferenciado. Aí você pode estar falando aí do outro lado da tela, mas Alexandre, você acabou de falar do princípio da igualdade, que todas as empresas interessadas no procedimento licitatório devem ser tratadas de maneira equiparada. Sim, eu falei. Mas, através desse princípio aqui, e o STF já pacificou que esse princípio, ele não o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, ele não afeta o princípio da igualdade, né? Pelo contrário, o governo, né, naquela época de alterar a lei de licitação, o que aconteceu? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, através de seus estudos, informou o governo federal que no nosso país as empresas que mais contratam são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então eu tiro o trabalhador de uma situação de desemprego e trago para o mercado formal de trabalho. E isso daí gera o que, pessoal? Gera fundo de garantia, gera retenção no INSS. Então, esse tratamento diferente aqui para uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, ele se tornou
um tratamento aceitável do ponto de vista econômico e do próprio desenvolvimento nacional sustentável, e por isso o STF julgou que não afeta o princípio da igualdade. Tudo bem? E aí durante as aulas nós vamos perceber qual é o tratamento diferenciado que eu tenho aqui para uma ME e para uma EPP. Tudo bem? Vale a pena lembrar também vocês, a respeito do procedimento licitatório, que a competência para legislar sobre licitação é competência da União, tá? Somente a União tem a competência, e nesse caso é uma competência exclusiva, tá? Para legislar sobre a lei de licitação. E aí, os outros entes da federação, Estado, município, Distrito Federal, eles seguem exatamente a legislação da competência da União. Tá bom, pessoal? Muito bem. Tudo bem até aqui o artigo 3º? Maravilha. Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é que no procedimento licitatório ele é dividido em duas fases, tá? A primeira fase é a fase interna, tudo bem? Então eu tenho aqui a fase interna e posteriormente eu tenho a fase externa. Legal. Essa fase interna, a primeira coisa que a gente tem que falar é que o princípio da publicidade ele não vigora na fase interna. Por quê? Porque na fase interna só interessa para a administração pública, não interessa ainda para os administrados, que somos nós. Então a fase interna não vigora o princípio da publicidade. Então você percebe que o princípio da publicidade também tem as suas vedações, inclusive na lei de licitação, tá? Por quê? Se você está estudando de forma antecipada para a sua prova, mas você sabe que o teu edital aí do teu estado está previsto ainda para esse ano. Tu sabe qual é a data da prova? Não. Sabe qual é a banca organizadora? Não. Tu sabe o valor da taxa de inscrição? Não. Tu sabe quantas questões vai ter na prova? Não. O peso? Não. Então tu não sabe de nada. O que tu sabe é que o edital está previsto para sair e enquanto ele estiver na fase interna, não vigora o princípio da publicidade. Tudo bem? Então vamos lá. Ainda na fase interna, o que acontece? A autoridade competente para realizar o procedimento licitatório, ela deve justificar o motivo pelo qual é necessário realizar um procedimento licitatório para a contratação de algum tipo de serviço, de alguma obra, de alguma entrega de material, de alguma prestação de serviço, de algum produto. Ou seja, e eu vou tentar explicar isso para você, transformando a nossa ideia voltada para o concurso público. Todo concurso público tem uma banca organizadora, seja ela CESP, seja ela VUNESP, seja ela FCC. Como é que se escolhe uma banca organizadora para aplicar uma prova de um concurso público? Da prefeitura, no âmbito municipal, estadual, federal, União, Distrito Federal. Como é que se escolhe? Através de um procedimento licitatório. E aí, a autoridade competente que vai realizar o procedimento licitatório, ela tem que ter um motivo e ela tem que ter uma justificativa, né? Pelo qual e por que ela vai realizar aquele procedimento licitatório. Então tudo isso daqui está lá na fase interna, tá? A autoridade competente, ela também faz a designação da comissão licitante. E aqui eu vou parar para explicar
sobre comissão licitante. Então vamos lá. Eu tenho na comissão licitante, no mínimo, 3 funcionários públicos efetivos. Tudo bem? Desses 3 aqui, pelo menos 2 devem entender do objeto que vai ser licitado, devem entender daquele tipo, daquela contratação, né? Por exemplo, a administração pública vai construir uma ponte, né? Então você imagina que os membros da comissão licitante sejam engenheiros, sejam arquitetos, sejam topógrafos. Agora tu imaginou, com todo respeito à profissão, o objeto que vai ser licitado é a ponte. Eu coloco 3 pessoas aqui de qualquer outra profissão que não tem nada a ver com engenharia, com topografia ou com arquitetura. Então, isso dificulta o procedimento licitatório. Pode haver alguma falha no edital, um vício insanável, né? E aí você tem que anular todo o procedimento licitatório em razão de um edital mal elaborado, tá? Então, entendam que a comissão licitante, no mínimo, 3 funcionários públicos efetivos, tá? E no mínimo 2 com conhecimento naquilo que vai ser contratado. Legal. Essa comissão licitante, ela vai ficar formada durante 1 ano. Então, a comissão licitante tem um tempo de formação de 1 ano. Pode ser reconduzida? Pode, por mais 1 ano. Desde que um desses 3 membros aqui seja substituído por outro. Então eu não posso reconduzir os 3, tudo bem? Desses 3 aqui que ficaram na comissão durante 1 ano, um vai ter que sair para entrar outro, tá? E por que existe essa exigência da lei, pessoal? Vamos supor que você tem lá 3 membros da comissão licitante e eles acabam se conhecendo melhor, eles acabam saindo para tomar um chopinho, né? Então aqui eu tenho B e C que ficam mais amigos, que ficam mais íntimos, né? E B fala para C, aquele dono da empresa X que está concorrendo aí, que está interessado na contratação com a administração pública, ele falou para mim que se a gente escolher a empresa dele como vencedora da licitação, ele vai dar um presente para nós, tudo bem? Então, eu e você somos 2 votos. Mesmo que escolha uma outra empresa, é voto vencido. Então, para evitar, ou para tentar evitar esse tipo de combinação totalmente ilegal, né? Ilegal, a comissão licitante ela tem um tempo de vida útil para que não aconteça esse tipo de coisa aqui, tá? Então, na hora de reconduzir, de 3, um vai ter que sair e vai dar lugar a outro para continuar na comissão, tá bom? A comissão licitante, ela pode ser de 2 tipos, pessoal. Comissão permanente e a comissão especial. Vamos lá. A comissão permanente é essa que a gente acabou de falar, né? Que tem 3 membros, no mínimo 3, fica lá durante 1 ano, pode ser conduzida por mais um, é a comissão permanente. A especial, ela é designada para uma única licitação, de maneira exclusiva, de maneira pontual, tudo bem? E terminou aquele procedimento licitatório, a comissão licitante ela é desfeita, ela não é nem reconduzida, tudo bem? Então, temos aqui 2 tipos de comissão licitante, a permanente e a especial. Legal? Na fase interna,
Não vigora a publicidade, a autoridade competente justifica e motiva a licitação, designa a comissão licitante, aí eles têm também a elaboração, né, a formação do edital, tá? Esse edital ele não pode ser tendencioso, né? Ele tem que respeitar a lei. Eu não posso elaborar um edital já direcionando a empresa que eu quero que vença, de maneira alguma, tá? Então, a formalização do edital, a elaboração do edital, também é competência da comissão licitante. Claro que durante essa fase interna, né, eu preciso ter aqui a dotação orçamentária, ou seja, não adianta eu querer fazer uma licitação pública para contratar uma empresa e não ter dinheiro para pagar, né? Então essa dotação orçamentária também faz parte aqui da fase interna da licitação. E como última etapa da fase interna, vem o parecer jurídico, ou seja, o corpo jurídico da administração pública verifica o edital, verifica a legalidade do edital, verifica se o edital obedeceu de maneira objetiva, de maneira clara, de maneira direcionada, vamos dizer assim, à Lei 8.066 e dá um parecer favorável para toda essa fase interna. Depois desse parecer jurídico favorável, nós ingressamos na primeira etapa da fase externa. E sobre essa primeira etapa da fase externa, nós vamos ver no nosso próximo bloco. Não percam, porque a lei de licitação até arrepia. Até a próxima!